Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas de forma estratégica para direcionar resposta dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Como você já sabe, Receita de Sucesso Podcast foi o podcast top 1 de negócio que mais cresceu do zero com pessoas renomadas em tão pouco tempo. Para me ajudar nessa condução, minha incrível, maravilhosa e digníssima esposa, Karen Hasse, porque o convidado de hoje é de muito peso, vocês vão entender a história incrível, tem insights valiosos. Antes de apresentar o nosso mentor, pedir para seguir a gente no Instagram, Receita do Sucesso Podcast. Vai lá no Spotify também, deixa 5 estrelinhas se estiver gostando, deixa seu comentário. Vai no YouTube, Receita de Sucesso Podcast, se cadastra, porque toda semana tem episódio novo. Esse já passamos de 100 episódios. Então, confere lá, se não tiver cadastrado, se não ativar as notificações, vai perder episódio. São episódios valiosíssimos. Então, sem mais delongas, vamos apresentar aqui o nosso mentor. E hoje a régua tá alta, né? Essa temporada a régua tá muito alta, né, cara? Muito, gente. 13ª temporada, a régua tá altíssima. Só para vocês entenderem, nosso mentor de hoje é Rafael Esteves, cofundador e CEO da Laser Co, a pioneira e inovadora rede especializada em estética laser e ultrassom. Em apenas 2 anos, Rafael transformou a Laser Co em um verdadeiro fenômeno, com a inauguração de 50 unidades espalhadas por 14 estados, consolidando-a como uma das empresas que mais crescem no Brasil. E o futuro promete ainda mais. A partir de 2025, a meta é expandir com mais de 100 novas unidades por ano. Mas o sucesso do Rafael vai além. Em 2019, junto com a sua esposa Cristina, ele lançou a Botoclinic, hoje reconhecida como a maior rede de harmonização facial do Brasil. E como se não bastasse, Rafael trouxe para a sociedade da Laser Co quem? Ninguém menos que a icônica Anitta, potencializando ainda mais o alcance e a relevância da marca no mercado. Tá bom para você? Eu tive que resumir, foi um resumo do resumo do resumo, porque o currículo é grande. Com certeza vai ter muito aprendizado, muitos desafios que ele enfrentou ao longo dessa trajetória e eu tô ansiosa para explorar todos esses pontos que a gente trouxe aqui nessa bio. Primeiramente, então, vamos dar as boas-vindas ao nosso mentor, Rafael Esteves. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite de contribuir, de derramar na vida das pessoas aí esse legado incrível que você está construindo. Então, primeiramente, quero eu agradecer aí o convite. Sempre é um prazer. Então, obrigado, José. Obrigado, a Karen. Sempre é um prazer a gente vir aqui conversar. E eu digo assim, a gente não vem para ensinar, a gente vem para trocar, né? É um prazer compartilhar histórias de vida, de aprendizado. E eu costumo dizer que a gente vem para esses lugares e conversa e troca e quem aprende é todo mundo, né? Acho que esse é o bacana aí de uma conversa. Incrível. Olha só, cara, vamos lá que eu já comecei a me coçar aqui na cadeira. Porque é o seguinte, né? Vocês sabem que eu sou picado pelo bicho do empreendedorismo. Pensa o seguinte, o que o Rafael sabe que nós não sabemos, que você que está ouvindo não sabe, mas que se soubesse teria o mesmo resultado que ele tem? Olha que pergunta interessante. E é isso que a gente vai tentar explorar. Por isso chama Receita de Sucesso Podcast. Você sabe que esse não é um podcast de entrevista, de bate-papo. Tá tudo certo para quem tá buscando entretenimento ou alguns insights. Aqui é receita de bolo. Justamente, o que essa pessoa faz, que eu não faço, mas que se eu fizesse, mudaria toda a diferença. Faria toda a diferença. Então eu até pedi para o Rafael nos ajudar nesse contexto, porque a ideia das perguntas é conseguir trazer esse passo a passo. E a primeira pergunta eu vou partir daqui então, Karen. Olha só, em 1 ano e meio, olha que insano isso. Em 1 ano e meio, ele fundou lá a Botoclinic para um M&A de mais de 100 milhões de reais. Pixinho. 1 ano e meio. Aquele Pix que a gente recebe saindo do de 100 zero, milhões, saindo do zero, em 1 ano e meio. Eu falei, eu tava aqui 2 anos, ele falou, 2 anos não, 1 ano e meio. Olha só, com 2 anos já... 2 anos, né? Não, em 1 ano, 1 ano e pouco botamos a Anitta na outra. Que vamos falar disso já. Olha só. Então ele saiu em 1 ano e meio, já fez o primeiro M&A, né, que ele vendeu a empresa, mais de 100 milhões. E ele usa essa expertise, imagina, né? Quantos erros e quantos aprendizados teve aí. Mas principalmente deve ter tido também muitos erros no meio do caminho, que ele deve ter... Que ele corrigiu rápido, né? Para chegar nesse fenômeno. E usou esse conhecimento no próximo negócio, que é o da Laser Co, que está voando. Então, Rafael, eu queria que você detalhasse para a gente quais são os principais erros, o que você aprende, onde a galera
Onde você errou que os outros não precisam errar? Falo, tão importante quando a gente aprender com o acerto, é a gente aprender com os erros dos outros. Então, onde você errou que os empreendedores que querem escalar o seu negócio, que queiram construir um negócio multimilionário como os negócios que você tem, onde eles não podem errar, e quais foram os principais acertos que você aprendeu com o negócio anterior que hoje você está aplicando para fazer a LaserCo decolar? Bom, vamos lá. Quando tu começa a colocar assim, puxa, o cara cresceu rápido, fez e aconteceu, e a gente começa a pegar o nome do programa, né, o Receita de Sucesso, eu poderia dizer o seguinte, contar um pouquinho da minha história. Ótimo. Cara, eu sou advogado de formação e eu trabalho na área sou mestre em Direito, sou especialista em contratos e trabalho com franchising desde 2006. Quando eu comecei lá no Rio Grande do Sul, sou gaúcho. E na minha experiência no franchising, eu acabei atuando nos mais variados segmentos. Fui advogado na área de alimentação, na área de brinquedo, na área de vestuário, na área de imobiliária, em muitos segmentos. E o advogado não é aquele cara que é copiador, copia e cola, faz um contrato. Tu tem que, ainda mais na franquia, tu tem que te envolver e ver um plano financeiro e ver como funciona, etc, etc. Eu estou falando de 2006, estou falando há 18 anos atrás, então a gente acaba tendo o conhecimento dos detalhes e funcionamento de uma série de negócios. E aí, se tu falar para mim, pô Rafa, mas nesse meio tempo, desde 2006, nunca bateu aquela veia empreendedora, etc. De verdade, eu acho que uma das características dos negócios que eu gosto de fazer, e eu fiz aí a Botoclinic em 2019 e agora a Laser Company, já vamos falar deles em 2022, uma das características que eu digo, e aí é um erro que muita gente faz, e eu acerto que eu acho que todo mundo tem que buscar, é a gente buscar fazer um negócio que se distingua dos demais. Eu lembro que nessa trajetória toda, uma vez eu estava até de férias, estava num hotel e me ligou um cara, pô, Rafa, quero ver contigo aí se tu me ajuda, eu tenho uma pizza, é a melhor pizza da cidade, eu quero fazer franquia. Cara, vocês sabem quantas pizzarias tem em São Paulo? Só na cidade de São Paulo? Eu acho que se não for... Chuta. Muitas. Deve ser, acho que, a segunda capital do país que mais consome pizza. Se não me engano, eu vi uma vez, se não me engano, só na cidade de São Paulo tem 1.250 pizzarias. Nossa. A tua pode ser super gostosa para ti, mas o que distingue ela de outras tantas? E uma vez, eu tive a oportunidade de conversar no Rio Grande do Sul com o master franqueado que foi na época, ou levou a Pizza Hut para o Rio Grande do Sul. Ele dizia para mim assim, Rafa, sabe por que a Pizza Hut todo mundo identifica? Porque ela é assada e frita. Então tem uma massa diferente. Eu tenho certeza que se a gente botar 10 pizzas aqui e tiver uma Pizza Hut, a gente identifica. Talvez isso possa ter sido o sucesso de identificar uma pizza entre 10 pizzas. E eu não tenho mais nada para fazer, eu sou músico também. Eu toco desde os 13 anos. Desde os 13 anos. Vocês sabem quantas cantoras de axé boas tem na Bahia? Que dizem assim, ó, puxa, essa canta muito. Deve ter umas 100 mil. Se a Ivete Sangalo gravar uma música hoje de manhã, inédita, e eu botar para tocar no Spotify, vocês vão dizer, essa é a Ivete Sangalo. Ou rock, que é mais a minha praia. Ou AC/DC tocar. Eu sei que é AC/DC, eu sei que é o Rolling Stone. Eu identifico. Tem identidade. Não adianta eu querer fazer um buffet e querer fazer franquia se o meu buffet é igual a outros 1000 que tem na cidade. Não adianta eu querer fazer a minha roupa se a minha camiseta básica é igual a todas as outras que tem. Eu tenho que ter um diferencial para fazer as minhas coisas. Ser bom não basta. Ser bom não basta. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ter alguma coisa, na minha modesta opinião. E eu carreguei muito aprendizado e quando chegou lá no final em 2018, eu lá com a minha esposa, que eu conheço desde 2013, mas eu comecei de fato em 2018, e ela é dentista, e ela trabalha com harmonização. E a harmonização facial, na época, preenchimento, botox, essas coisas,
era feito só em clínica médica, só em dentista, só profissional liberal, regidos pelos conselhos. E o conselho diz: tu não pode divulgar preço, tu não pode divulgar imagem, tu não pode botar antes e depois, tu não pode botar que a consulta é gratuita, tu fica restrito para um clubinho menor de gente que quer pagar mais caro para ir no profissional liberal, para pagar uma consulta para ver se dá para fazer. E eu olhei aquilo ali assim, mas será que não tem uma clínica que faça isso? Porque no fundo é um procedimento estético. Eu não quero tratar nada num dentista, num médico dermato, num biomédico. Será que eu não posso ter uma clínica de Botox? Será que eu não posso ter uma clínica de alguma coisa? E aí que eu fui pesquisar, né? Fui no Google lá, clínica de Botox. Até botei o contrário, botei Botox clínica. O que eu achei? Nada. Botei clínica de dermatologista, doutor fulano, doutor ciclano. E aí que eu tô dando o insight do meu primeiro negócio, justamente dando a primeira dica. E aí vocês falando, puxa, Rafa, como é que tu montou o primeiro negócio, botou uma Botoclinic, que é a primeira rede de serviços de harmonização facial do Brasil? Por que cresceu? Não é pelos belos olhos verdes do Rafael, não é. Não é porque eu dava taxa de franquia de graça, não é porque eu cobrava. Não é por nada, é porque não existia dois modelos iguais. É porque o profissional liberal, o dentista, o médico, dizer assim, ó, puxa, eu na minha clínica, se eu quiser vender Botox, eu não posso. Se eu montar uma Botoclinic, eu posso fazer propaganda, divulgação, botar preço, botar tudo? Pode. Por quê? Porque a Botoclinic não é uma clínica de odontologia. Ah, mas não tem dentista aplicando? Tem. Mas tem biomédico. Mas tem farmacêutico esteta. Tem uma série de profissões convivendo junto, porque todas elas são liberadas. Eu sou o quê? E bate o conselho de odontologia lá. E me notificaram. No primeiro ano, 121 vezes. Não. Rafael, tu precisa te cadastrar no conselho de odontologia, para ficar na regra deles. E o ruim de ser advogado é isso, né? Que aí fica a segunda, outra regra de sucesso. Estuda. Eu li todas as legislações de todos os conselhos. E aí, uma das regras do Conselho de Odontologia para eu me cadastrar como clínica odontológica é eu ter cadeira odontológica. Aquela cadeira de dentista. Eu não sou clínica odontológica. Eu não faço nenhum serviço de dentista. Então a gente contestou, tomamos 121 notificações de conselhos só no primeiro ano, nenhuma foi para frente, porque eu entrei numa zona cinzenta. Eu podia ter dentista, mas eu não era clínica odontológica, eu tinha biomédico e não era conselho de biomedicina, eu era registrado como o quê? Centro estético, eu fazia beleza. Eu não estou tratando uma doença. Eu podia, enquanto dentista, tratar bruxismo com botox. Eu não faço nada para doença. Sim. Eu não tenho paciente, eu tenho cliente para beleza. Eu sou um salão de beleza. Então, achei um furo, deu um insight de algo que não existia. Chegava a ser bizarro de fechar, assinar 15, 18, 20 contratos por mês. Aí a gente conversando antes aqui nos bastidores, tu chega assim, mas putz, tu ia em todas as inaugurações. Foi marcante que a gente teve uma vez, num período, eu acho que nosso recorde a gente inaugurou, acho que 18 ou 20 unidades num mês só. Teve um período que a gente inaugurou em 5 dias, 8 lojas em 3 estados diferentes. Caraca. É montar equipe. É montar equipe, é montar gente, é estruturar. Uma característica, e aí a gente vai entrar nos detalhes dos negócios, uma característica que eu gosto nos meus negócios é: vamos procurar alguma coisa, dando algumas dicas, que tenha um diferencial em relação ao resto do mercado. Eu não preciso achar a agulha do palheiro, uma coisa bizonhamente diferente. Eu vou dar um exemplo.
Tem uma hamburgueria aqui em São Paulo, não preciso dar o nome, mas eles servem um hambúrguer tudo misturado com química, sai tudo com fumaça. Tu injeta o queijo com uma injeção. É um negócio que é muito divertido, é muito legal. Tu vem a caixa de batata frita, tu abre e vem um baú com 12 molhos dentro, em gelo seco. A apresentação é muito diferente. Uhum. Tu quer ir para testar o drink é todo com gelo seco dentro. É muito legal. Não é mais um hambúrguer. Tu quer ir pela diversão de pedir um outro prato diferente para testar. Ok, já seria o suficiente, vamos dando uma ideia numa coisa nesse sentido. Então, isso é uma coisa. 2, não adianta eu ter uma coisa diferente se não for escalável, no meu modesto ponto de vista. Tem gente que tem negócio que vai dizer o seguinte: puxa, o meu negócio eu vou montar uma coisa babilônica, gigantesca, vou empenhar milhões aqui, vou fazer um parque da Disney aqui em São Paulo. Pode ser. Agora, ou deu certo e tu te deu bem, ou não deu certo e tu te ferra. O nosso negócio, os meus negócios que eu coloquei, custo para implementar um negócio desses? 300 mil? 350 mil? Montei 2, montei 3, montei 5, deu certo, eu posso ter 500. Payback, 6 meses, 8 meses, rapidíssimo. Eu consigo escalar. Então eu preciso escalar, porque inclusive eu diluo o risco. Se eu montar 100, Rafa, 100% vai dar certo? Por X, Y, Z motivos, pode ser que não. Mas não tem, se 2, 3, 5, 8 de 100 tiver algum tipo de problema, repassa para alguém. Zero problema. Troca um franqueado, se for o caso. Muitas vezes o problema é a gestão, não é nem o negócio. Pode acontecer? Pode. Mas eu prefiro negócios menores, escaláveis, e se for bacana, escalável, ter velocidade. Por quê? A gente não está falando de uma das características, que é o quê? Eu ter um diferencial. Eu montei o primeiro negócio, já vamos falar depois da Laser Company, que é completamente inovador. Montei um negócio que é diferente. Alguém pode querer competir comigo, surgir um concorrente? Pode. Só que quando surgir um concorrente e tiver 2, 3, 5 unidades, eu tenho 100, tenho 150. Eu tomei conta do mercado. Como aconteceu em depilação. Quantas empresas de depilação tem no mercado? Que não é o nosso caso aqui. Inúmeras. Inúmeras. Me diz 3 fora espaço laser. Tu vai pensar. Só lembrei de uma. Eu tenho certeza. Tu lembrou de uma, que é a que começou e dominou o mercado. Mas tu bem respondeu, tem dezenas. Sim. O nosso negócio tem que ser isso. Eu tenho que bolar o diferencial, é replicável e ter velocidade para tomar o mercado. Quando alguém pensar, puxa, acho que dá para copiar, acabou o mercado. Vai ficar com 5% da fatia do mercado. E a gente tomou conta. Então são algumas dicas do que fazer ou o que não fazer, ou enfim, e de que como eu comecei, né? Vendo lá no início, enquanto eu advogava e entendendo desde sempre, desde quando eu comecei a tocar guitarra com 13 anos, de que tu gosta daquela banda porque ela tem uma identidade, que ela não é igual às outras. De que tu tem um negócio que eu via nas franquias e quem se destacava é quem tinha uma coisa diferente. Quantas lojas multimarcas tem por aí? Vou fazer uma franquia de multimarca, tá? Mas que marca tu tem exclusiva diferente da outra? Ser igual, para mim, fazer o que todo mundo faz, tu chega onde todo mundo chega. Ponto. A gente tem que ser diferente para chegar onde ninguém chegou. É isso que eu quero. Ótimo. Deixa eu conectar uma pergunta, que eu fiz essa pergunta ali para ele, eu achei importante. Achei incrível.
Encontrei um diferencial, agora eu preciso ter velocidade para ter a maior parte do market share, né? A maior parte da fatia do mercado. Mas junto com o crescimento tem a desordem. Como eu consigo equilibrar esses pratos, principalmente que um crescimento vai exigir o que é o maior gargalo de todos os empreendedores, empresários, pessoas. Como que eu consigo lidar com a desordem do crescimento, entendendo que eu também vou ter que ter, precisar de gente para dar conta desse crescimento? Vamos lá. Quando a gente fala de crescimento, a gente tem algumas opções para crescer, tá? Tu tem uma opção para crescer que ela é menos dolorosa, é infinitamente mais simples, e tu tem uma opção de crescimento que é muito mais dolorosa, muito mais arriscada, muito mais sofrida, só que o pote de ouro no final do arco-íris é muito mais cheio. Pode ser, dependendo do teu objetivo, tá? Então vamos lá, eu vou contar as duas opções e aí cada um aplica para o seu negócio e não tem nada errado com isso, tá? Então vamos pegar lá. A primeira opção, vamos botar o seguinte. Eu trabalho com franquia desde 2006. Eu peguei e levei a Associação de Franquias de São Paulo, a ABF. Eu que levei para o Rio Grande do Sul. Foi a primeira seccional fora de São Paulo, levei em 2011. Sempre trabalhei com franquia. A gente pega o Caíto Maia, né? Tem o Chili Beans. E tem uma rede com centenas de lojas. 100% franquia. E não tem nada errado com isso. Quando eu criei o meu primeiro negócio, a Botoclinic, Rafa, que loucura, tu botou 100 lojas no primeiro ano. Isso, eu montei a Botoclinic, ela inaugurou em janeiro de 2019. Eu já tinha todo o know-how de franquia, como advogado de franquia, consultor de franquia, já fiz para fazer franquia. Então eu comecei já para fazer esse modelo de negócio. Então em janeiro de 19 inaugurei a primeira loja no Iguatemi Porto Alegre. Em janeiro de 2020 a gente inaugurou a 100ª loja. Tu parou para pensar que é uma loja a cada 3 dias e meio sendo inaugurada? A cada 3,6 dias sendo inaugurada? Todos os dias, desde a loja 1? Na verdade é um pouco mais apertado, porque eu inaugurei a primeira loja própria em janeiro, a primeira franquia em março, a segunda franquia em abril, então depois foi crescendo, então encurtou o prazo. Só que franquia é um dos caminhos para tu crescer, manter o teu padrão, só que é um caminho infinitamente mais simples de tu crescer, menos doloroso, menos custoso. Por quê? Quem é que vai pagar a implantação da franquia? Sou eu ou é o franqueado? O franqueado. É o franqueado. Primeiro, eu não preciso ter o capital para fazer esse crescimento. 2, a minha estrutura de departamento financeiro hoje na Laser Company, hoje, com 50 lojas na rede, metade própria e metade franquia, eu devo ter umas 6 pessoas. Hoje na Laser Company, com loja própria e uma estrutura maior por causa do crescimento de loja própria e franquia misturado, eu tenho 200 funcionários, eu tenho folha de pagamento, eu tenho 25 shopping para pagar, eu tenho aluguel para todo mundo, eu tenho 80 linhas de telefone, eu tenho benefício, eu tenho um monte de coisa. Na Boto, com 100 franquias, eu tenho que mandar o aluguel de uma loja própria que eu tinha e mandar 100 boletos de royalties para pagar no dia 10. Ponto. A minha estrutura de franqueadora, 10 pessoas, 12 pessoas. Por quê? Gerentes de campo para cuidar das unidades, um para cada 10, 12, 15 lojas. Pô, Rafa, mas tu imagina gerente de campo para cuidar da loja própria? Eu tenho que cuidar um para cada 5 a 10 lojas. Por quê? A minha gerente da loja própria deu dor de barriga, não foi trabalhar, eu tenho que ter alguém para ir lá cuidar, porque não vai o Rafael, tá em tudo que é lugar, eu tenho que ter alguém lá para cuidar. Se o gerente do franqueado tem dor de barriga, o franqueado tá lá para ir para frente do balcão para atender.
O franqueado tem um franqueado que é dono. Na loja própria não tem. Então eu tenho gerente de campo para muito mais franquias para cuidar. Loja própria tu tem que visitar toda semana. Franquia pode visitar uma vez por mês, cada 2 meses. Tem franqueadoras que visitam uma vez por semestre uma loja de franquia. Então uma estrutura de franqueadora é infinitamente menor. Tu vai dar o treinamento, vai fazer a implantação, teu financeiro é desse tamanhinho. Então é muito mais simples, mas é muito mais simples tu crescer através da franquia. Não estou dizendo que é fácil. Tem trabalho? Tem. O franqueado, eu costumo dizer que é que nem filho. Filho, não sei se vocês têm, mas ele diz assim, é assim que faz. Ele vai dizer sim e vai virar, vai fazer o que ele quer. É louco, tem que estar em cima, tem que estar na loja, tem que dar suporte, tem que dar assistência. São obrigações comuns num contrato de franquia. Mas, vamos botar por hipótese, deu pandemia, chegou o Natal e o mês foi ruim, não vendeu. Problema do franqueado, vamos botar assim. Tu tem loja própria, não vendeu, tu tem aluguel para pagar, tu tem folha para pagar, tu vai fazer um empréstimo no banco para pagar tuas obrigações. Tu tem um background muito maior para manter, então é muito mais complicado. Tá, Rafa, mas puxa, se é isso, por que não faz então só franquia? Na Boto, a gente fez só franquia. Depende do objetivo de cada um. Primeiro, quando eu falo de franquia, tu tem basicamente 2 receitas em franquia. Tu tem a taxa de franquia, o franqueado paga uma taxa para entrar, que vai custear o treinamento, transferência de know-how, custo de implantação, etc., que é pago uma vez só. Se tu quer valorizar o teu negócio, a taxa de franquia não vale absolutamente nada, porque não é uma receita recorrente. E depois, tu tem royalty, que vai variar de negócio para negócio. Então, se a tua rede faturou, num mês, hipoteticamente, R$1 milhão, a receita não é minha, franqueador. A receita é de cada unidade franqueada. Vamos dizer que teu ROI seja 5%, 10%. 10% que é o da Laser Company. A minha rede faturou R$1 milhão, o meu ROI é 10%, é 100 mil. Então eu quero valorizar o meu negócio para fazer o quê? Um M&A. A receita não é 1 milhão, é 100, vale 10 vezes menos. Depende do teu objetivo. Eu quero fazer uma rede de franquia para viver do royalty e tá tudo certo. Zero problema. Pode fazer. Eu quero fazer uma rede para crescer ela, para valorizar, para gerar valor na minha rede, para fazer um M&A no futuro ou para fazer um IPO. Com franquia tu não vai conseguir, porque tu não vai gerar faturamento na tua rede. Dando um exemplo. Então, quando eu fiz o primeiro deal, em agosto de 2020, veio um fundo da XP, todo esse negócio que tu comentou, comprou a nossa rede e tal. Eles compraram por quê? Porque eles viram o potencial do negócio, negócio diferente, inovador, potencial de crescimento, ainda explorado numa boa parte da população. Para tudo. Para de vender franquia. Nós vamos injetar grana agora e vamos fazer loja própria para criar valor na rede, agregando ao que já recebe das franquias. Vamos crescer até 400, 500 lojas e vamos fazer um IPO ali adiante. E aí se estimava uma abertura de capital na casa de bilhões. Aí que foi um aprendizado que eu, como advogado da área do franchising, não conhecia. Eu falei assim, puxa, fiz um negócio de 100, eu fiz um negócio de milhões e eu podia ter feito de bilhões. E aí que eu aprendi com o pessoal, como gerar e agregar valor aí no negócio, né? Então, essa foi a estratégia aí tomada. Como eu acabei não concordando com alguns processos de gestão que eram feitos internamente ali na Boto,
eu optei por me desligar, vender ali a minha participação que eu tinha ainda em abril de 22. Então eu saí, tanto eu como a Cris, minha mulher, a gente saiu em abril de 22. Hoje não temos participação ali. E criamos, né? A gente veio batendo, martelando. Que outra coisa a gente consegue fazer que é muito legal, né? Que outra coisa a gente consegue fazer que é diferente do mercado. Em fevereiro de 21 saiu o IPO aí da Espaço Laser também, 2,7 bilhões de reais. E eu assim, puxa, eu vou estudar esse mercado de laser. E estudando o mercado de laser, no caso deles depilação, a gente vê que é um mercado promissor, fatura, fez um IPO de quase 3 bilhões de reais, mas é um mercado saturado. E seguindo a minha própria regra, eu não quero entrar no negócio para fazer o que todo mundo faz. E aí pesquisando, depilação a laser tem. E serviço estético a laser? Eu quero ser mais do que depilação. Será que tem? Vou pesquisar. Resposta. Não é que não tem no Brasil, não tem em lugar nenhum do mundo. O que tu tem é empresa de depilação. E se eu contar para vocês, chega a ser surpreendente. O Brasil é um dos lugares mais avançados em depilação. Se eu pegar uma marca Não Mais Pelo, ela é uma marca espanhola. Não Mais Velo. É a que domina na Espanha. É luz pulsada. Ela é uma tecnologia mais inferior, assim, vai afinar o pelo. Vamos dizer assim, o top é o Alexandrite. Depois o pessoal começou a fazer laser de diodo, que custa 6 vezes mais barato. E o luz pulsada é mais barato ainda, tipo metade do preço do diodo. Então é uma tecnologia que resultado efetivo depende, né, o que tu quer fazer. Fazer franquia em volume barato, ok. Resultado é laser de Alexandrite, que é o bom. Se a gente vai para os Estados Unidos, a gente imagina assim, não, mercado americano é top. A maior rede de depilação dos Estados Unidos é a European Wax alguma coisa. Ela tem 850 unidades. Depilação a cera. Listada na Bolsa de Nova York, 1,7 bi de dólares. Caramba! Parou no tempo. Se a gente entra no mercado americano com uma Manita, que é um dos passos nossos, com uma depilação de laser de qualidade e o preço lá do serviço é alto, é atropelar o que tem na frente, mais uma vez. E eu estou dando o exemplo da depilação, que nem é o nosso foco, né? Então aí a gente foi estudar o mercado. Depilação, já trazendo insight, no Brasil tomado, em outros mercados ainda rudimentar se comparado com o Brasil. Mas eu tenho que começar no Brasil. Então no Brasil a gente viu que depilação muita coisa, serviço estético a laser, nada. Aí que nasceu a Laser Company. O que é a Laser Company, que é o nosso segundo negócio? Saímos da Boto e inauguramos em março, final de março de 22, a Laser Company para ser a primeira rede de serviço estético a laser do Brasil. Vamos fazer um comparativo. Enquanto uma empresa de depilação pode depilar uma virilha, eu posso depilar, clarear e rejuvenescer a parte íntima. Posso rejuvenescer a laser o rosto, posso tirar manchinha de melasma, tatuagem, tratar flacidez, estria, cicatriz, tratar cicatriz cirúrgica, como para botar silicone, para cesárea. Imagine todos os serviços estéticos, só que 100% a laser. Onde uma empresa de depilação tem um laser e faz uns serviços, nós temos 4 lasers que combinados fazem uma dezena de serviços e combinamos a isso um dos mais modernos sistemas de ultrassom, que são utilizados só para médicos, que trabalham flacidez, musculatura e gordura. Podemos dissolver a gordurinha da papada, podemos dissolver aqui a olheira, esticar o rosto, chapar a barriga, fazer um ultrassom íntimo, tratar a flacidez de braço, de perna e assim por diante. E aí quando a gente estuda, Jussiel, a beleza do negócio, qual é o nosso objetivo?
Vamos falar de crescimento? Por que não fez só franquia? E a gente começou fazendo só loja própria. Depende do objetivo. Eu quero viver só de royalty? Ou eu quero fazer um outro M&A, só que eu quero sair dos milhões e ir para os bilhões. Se eu quero sair do M&A dos milhões que eu já fiz e ir para os bilhões que eu ainda não fiz, eu preciso agregar valor. Loja própria. Então, todas as 20 primeiras unidades da rede foram lojas próprias. Você fala agregar valor é aumentar faturamento. Faturamento. Legal. Agregar valor é trazer faturamento para a rede. A gente vai ter uma série de outras novidades que a gente está fazendo aqui. Desconforto é maior, mas o resultado é maior. Desconforto é maior. Por quê? 20 lojas próprias, investimento, botar dinheiro. Eu tenho que ter uma estrutura de RH para contratar, estrutura para treinar. Eu tenho que ter estrutura financeira para folha de pagamento, para aluguel, para boleto, para tudo. A estrutura administrativa, gente para cuidar de loja. É a segunda forma de crescer. E ainda tu pode fazer a combinação, que é o que nós estamos fazendo hoje. Hoje eu tenho uma estrutura onde metade da rede é própria e metade é franquia. Para a gente crescer mais rápido. Por quê? Porque eu cheguei à conclusão que para eu fazer um IPO, um M&A que vale a pena, nos bilhões, eu tenho que ter 400 lojas, 500 unidades. Em um ano eu fiz 20. Essa é a brincadeira, eu sempre falo para todo mundo, né? Pô, fiz 20 em um ano, vou demorar 20 anos para fazer isso. Considerando que eu estou com 49 anos, eu achei meio exagerado, né? Eu queria fazer um negócio com 69, 70 anos. Então a gente teve que agregar a franquia para ganhar velocidade. Rafa, mas tu não falou que na franquia tu não vai conseguir fazer o deal porque não agrega valor, porque só ganha royalty? Essa é a vantagem do cara ser advogado e conhecer franquia e conhecer contratos. A gente montou um modelo de negócio, estudando o negócio dos outros, que tem o seguinte: tem marcas que tem cláusula em contrato que diz o seguinte: eu posso te recomprar meu franqueado a qualquer momento. Então, se eu quisesse fazer um deal, fazer um M&A, um IPO, eu teria a opção de comprar meu franqueado, tirar ele, agregar a loja e está tudo certo. E eu tenho outra característica no meu modelo, nos meus modelos de negócio, que eu quero que todo mundo ganhe comigo. Então, eu botei no meu contrato um pouquinho diferente. Eu não botei uma cláusula que se eu for fazer um negócio, eu vou comprar meu franqueado por 1, vou tirar ele e vou ganhar 5 em cima dele. O meu contrato de franquia é o único contrato de franquia que eu conheço que se eu for fazer um negócio, meu franqueado é meu sócio e ganha junto comigo. Muito legal. Então, se eu tenho franquia e meu franqueado está indo bem, ali adiante vai agregar. A gente vai transformar a loja numa unidade mista e a gente vai fazer o deal e vamos ganhar na fração junto. Ele se torna sócio operador daí? O franqueado vai seguir sendo o operador do negócio, a distribuição do lucro vai seguir igual está na franquia. A gente faz uma distribuição desproporcional do lucro, né? Eu fico ganhando 10% do faturamento como se fosse o royalty, ele ganha o resto como operador. Fazemos um IPO, vamos dizer assim, ele ganha uma fração em cima da unidade e ele vai ter a opção de virar franqueado 100% depois. Então ele fica com a unidade igual. Então a gente montou um arcabouço jurídico contratual que o meu franqueado tem interesse de comprar mais loja, da loja ir bem, para participar cada vez mais do bolo, porque se tiver um negócio ali adiante, ele vai ter uma opção de ganhar mais ainda junto comigo. Quando a gente fala unidade própria, na tua perspectiva, é aquele modelo onde você coloca um gerente e é 100% a operação sua, ou você vê vantagem em ter sócio-operador, ir para um caminho mais de sócio-operador mesmo? Cara, na verdade, a gente fez um teste com um sócio-operador, tá? E é difícil. A gente até durou aí uns 8 meses. Era uma operação que, teoricamente, tem tudo para dar certo, tá? E não é que tenha dado errado, mas o que a gente fez? A gente tinha um franqueado que tinha uma unidade na cidade de Cuiabá. Ele é sócio também de uma unidade com outro franqueado em Goiânia. Foi um dos primeiros franqueados nossos. E comprou uma unidade aqui em São Paulo, nossa unidade de Moema, que hoje é nossa. E quis entrar junto com a gente, que estava enlouquecido, botando loja em tudo que é lado já. Já comprou, já quis fazer várias.
e entramos junto. Foi o primeiro teste que a gente quis fazer, como é uma pessoa de confiança aí, tem experiência. Entramos junto em sociedade numa outra unidade em Cuiabá, que é a cidade dele. Então a gente entrou no investimento conjuntamente e ele seria o franqueado sócio operador local. Uhum. E a gente faria toda a gestão administrativa. Mas a verdade é que no dia a dia o cara já quer usar o método dele, já quer fazer algumas situações que fogem do padrão que a gente aplica a toda a rede. E não deixa de ser uma unidade própria. Não cobro royalty, não cobro nada. É uma unidade própria que eu divido o resultado com alguém que está gerindo localmente. E aí já quer botar, porque ele já acha, como é sócio também e está operando, a gente tem um padrão. Vou dar um exemplo de coisas que acabam influenciando. Eu tenho um padrão de comissão que eu dou para todas as gerentes de todas as lojas próprias. Ah, mas ele acha que na loja dele ele tem que dar diferente porque ele já fez, porque ele acha que acontece. Mas é uma loja própria, daí ele quer dar 2 vezes mais na outra. Aí as gerentes se falam, aí respinga nas outras, já querem... Então são coisas de gestão que ou eu pego um operador que segue a risca, ou ele quer fazer o dele e acaba afetando todo um conjunto. E aí no final ele tinha uma sociedade aqui em São Paulo, e aí como estava muito esse zoom da forma de... Porque ele não queria seguir a regra geral que a gente fazia para todo mundo, ele queria fazer o método dele. Então a gente acabou comprando a loja que ele tinha de São Paulo, que para a gente está no quintal de casa, e acabamos vendendo para ele a loja, a parte que a gente tinha lá de Cuiabá. Ele ficou 100% com as unidades lá na cidade dele, a gente ficou 100% com as unidades aqui de São Paulo. Então a gente até está montando um projeto que não seria de sócio operador. A gente está montando um projeto que vem muita gente trazendo e diz assim, ó, puxa, Rafa, Laser Company, muito legal, modelo de negócio show, entrou a Anitta agora, muito show, tenho a grana, mas eu não quero operar. Então ele está montando um modelo de sócio investidor. Ele casa a grana, a gente monta às vezes mais de um interessado, em vez de financiar equipamento, a gente paga tudo à vista, 0 dívida da unidade, capital de giros para se precisar, e a gente faz a gestão. Então é como se fosse uma loja própria, Entendi. Com sócios, mas daí investidores, não gestores. A gestão é nossa. Legal. Tá? Quais são as vias de crescimento que você entende que o empreendedor tem? Então vamos lá, franquia a gente falou que é mais rápido. Loja própria, unidade própria. Unidade própria, pode ser unidade própria ou pode ser unidade ou sócio operador. Tu pode ter sócio operador, sim. Licenciamento, o que você acha do licenciamento? Cara, tu tem que ver o que tu chama de licenciamento. É que tem gente que usa o seguinte, usa o licenciamento como uma forma de tentar simplificar a franquia. E o contrato não é o nome que tu dá, é a característica do que tu está cumprindo. Porque se tu disser assim, ó, eu vou te licenciar para usar a minha marca sob determinada condição, determinada forma, determinado preço, determinado isso, tu vai me pagar royalty, etc, etc. Isso é franquia. Eu vou licenciar o que é? É a Nike licenciar, por exemplo, uma fábrica na China para fabricar bola. Isso é licenciamento. E às vezes o pessoal chama de licenciamento para não ter que cumprir regras e requisitos de um contrato de franquia. Vou dar um exemplo. Eu vou montar um contrato de franquia, existe uma lei de franquia que me exige requisitos de entregar uma circular de oferta, entregar meu balanço, entregar informações de processos judiciais, entregar uma série de coisas. Se tu não fizer isso, tu pode anular o contrato de franquia, vai ter que devolver royalties, fazer tudo. Ah não, Rafa, mas eu não quero fazer nada disso, eu não quero preencher requisito, eu não quero informar que a lista de franqueados que saíram nos últimos 24 meses. Então eu vou fazer o seguinte, eu faço o licenciamento de que o cara vai usar a minha marca, que a loja é assim, que tem que seguir o padrão, tem que fazer tal coisa, é licenciamento, ele não tem nada disso. Tudo bem, mas teoricamente tu está preenchendo o requisito de um contrato de franquia. Então tem que entender qual é o tipo de contrato que tu faz. Eu vejo muito, já vi muito, enquanto advogado também, o pessoal chamar de franquia e o cara na verdade é tipo um representante comercial. E o cara, não, tu é meu franqueado. Eu sou a indústria, tu vai pagar um contrato de franquia e tu vai pegar meu produto, vai vender para alguém e vai tirar pedido para mim.
É muito mais por uma proteção do que pela atividade em si, né? Então às vezes o que tu chama do contrato não quer dizer. Pode crescer como licenciamento, zero problema, desde que seja efetivamente o licenciamento dentro da característica contratual que tu faz. Então, quando eu digo, já vi gente querendo esconder uma indústria, esconder um contrato de licenciamento na franquia. Entendi. E além do licenciamento, teríamos o que daí? Representação comercial ou um contrato de prestação de serviço, por exemplo, que querer escalar por esse modelo de representantes ou de distribuidores. Pode, representante, distribuidor, pode fazer de acordo com o teu modelo de negócio, zero problema. O que determina, então, pelo que eu entendi, qual canal de crescimento você vai escolher para o teu negócio vai depender do seu objetivo. Do seu objetivo, Então, mas os dois principais que eu estava falando, dentro do meu modelo de negócio, por exemplo, vou fazer franquia é uma coisa, vou viver do royalty. Não vou vender minha empresa, não vou fazer IPO. Vou fazer loja própria, vou crescer com capital próprio. Então, tudo é meu. Isso faz o quê? Eu quero fazer um evento de liquidez futuro. É mais interessante, então, eu crescer. É mais penoso? Tem risco? Sim, tu tá botando o teu capital a jogo. A dor é tua. Tem que estruturar muito mais a empresa? Sem dúvida. Só que a recompensa lá no final do potezinho do arco-íris pode ser maior. Quero fazer meu IPO, 1 bilhão, 2, 3, 5. Essa que é a vantagem, tá? Maravilha. Muito bem explicado isso daqui. Pô, ficou muito legal isso, hein? Show. Aproveitar então, antes da gente seguir pro próximo tema aqui, que tô bem curioso. Sim. Dizer que esse podcast tem um patrocínio da Monte Investimentos. Se você está pensando em diversificar sua carteira com segurança, a Monte Investimentos é a maior empresa do segmento voltado para investimentos em cartas de crédito e consórcio imobiliário, onde você tem duas grandes possibilidades para crescer o seu patrimônio, diversificar seu portfólio. A primeira é realizar uma alavancagem financeira. Você define valores de aportes mensais, a Monte vai fazer uma gestão estratégica. Quando você é contemplado, você passa a ser dono de dinheiro barato, porque ele dá acesso a um custo efetivo total menor que outras linhas de crédito. Então você tem a opção de comercializar essa carta de crédito, realiza o lucro, não paga mais parcelas, ou você pode utilizar essa carta de crédito para investir de forma inteligente no mercado imobiliário. Você compra os imóveis, aluga os imóveis com o valor do aluguel, você utiliza, com a rentabilidade do aluguel, você utiliza para pagar as parcelas desse investimento. Quando você terminar de pagar esses imóveis, você vai ter um patrimônio valorizado te gerando renda passiva vitalícia. Esse conceito é muito disseminado por Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, consultor de bilionários americanos, que construiu um patrimônio multimilionário justamente utilizando esse conceito da autoquitação. Por que isso é inteligente? Porque ao invés de você comprar imóveis para ter uma rentabilidade pagando 100% por esses imóveis, você compra esses imóveis de forma alavancada com consórcio, fazendo terceiros pagar por essa construção patrimonial, mantendo assim o seu capital em custo de oportunidade, seja no seu negócio ou nas suas aplicações financeiras. Então, chama a gente lá na Monte Investimentos, fala que ouviu no Receita de Sucesso Podcast, que você vai ter acesso personalizado a uma consultoria. Lembrando também, pedir o pessoal recomendar esse episódio. Está sendo legal? Está servindo para você? Recomenda aí para pelo menos 10 amigos. Tenho certeza que você vai estar presenteando as pessoas com esse conhecimento incrível que o Rafael está trazendo aqui para gente. E, cara, baita visão, hein? Baita visão. E aqui vem uma pergunta, né? Como surgiu a ideia da Anitta como sócio? Foi algo planejado ou isso já estava dentro do seu planejamento? Isso já estava dentro do seu planejamento estratégico ou foi uma oportunidade inesperada mesmo? Cara, vamos lá. Vamos para as dores de empreender. Montamos um negócio novo. A gente conversando aqui, mais uma vez, criamos a Laser Company, primeira rede de serviço estético a laser do Brasil. Mas se eu falar para 10 pessoas na rua o que é a Laser Company, todo mundo vai dizer para mim, é mais uma empresa de depilação. E é tudo que eu não quero ser, mais uma empresa de depilação, porque é um mercado que eu entendo que está aí sobrecarregado de players, etc., e é uma das coisas que eu não quero fazer. Não quero ser mais um do mesmo, né? Então a Laser Company nasceu para ser a primeira rede de serviços estéticos a laser. Vários lasers, vários serviços. O nosso byline, né? Laser Company, estética laser nas lojas. Mas é difícil o pessoal ler, tu entendeu?
Então, o início foi um horror. Eu bater nos shoppings, nos lugares para criei aqui, pô, eu ia com um iPadzinho, criei a Laser Company aqui, o pessoal olha para mim assim, não, o mix está cheio, eu já tenho 3 empresas de depilação. E eu para dizer que eu não sou mais uma empresa de depilação. Então, depilação para a gente hoje corresponde a mais ou menos 20% do nosso faturamento, né? E a gente teve aí as dores de crescer num mercado inexplorado. Por quê? Porque eu estou trazendo serviços de rejuvenescimento facial, remoção de mancha, melasma, tatuagem, clareamento de virilha. Pô, toda mulherada vai depilar a virilha e clarear. E outras situações. Então a gente traz tudo isso aí, focando, sobretudo, uma classe BC, que é 90% do público que consome estética no Brasil. E é um público que nunca esperava passar no shopping e dizer o seguinte, vou passar no shopping e ver se tem alguém que faça rejuvenescimento facial a laser acessível para mim. Não imaginam que tenha isso. Que além de depilar, vai ter uma empresa que eu posso clarear, posso rejuvenescer a parte íntima. Ninguém espera que isso vai ter, porque não existe. A gente está inovando de novo dentro do mercado. E aí, a gente sempre batia assim, puxa, quem que a gente pode ter para crescer, para divulgar e fazer? E achar nome que combine com o nosso negócio, eu digo assim, de forma geral, cara, é uma coisa complicada. Porque a gente tem que pensar o hoje e tem que pensar o futuro do que tu quer para tua empresa. E, inclusive, só para ter uma ideia, quando a gente registrou a marca e pegamos Laser Company, eu fiz questão de pegar o domínio americano, lasercompany.com. Ele não estava em uso, mas estava registrado nos Estados Unidos. Pagamos lá não sei quantos $1000 para ter ele, porque a gente tem a pretensão de expandir internacionalmente. Inclusive, em fevereiro estamos ingressando as primeiras lojas na Europa, já por Portugal. Depois já vamos para já temos um master franqueado para Portugal e Espanha. Devemos ir para o México e assim por diante, já com 2 anos e pouco de rede. Então a gente queria alguém que nos representasse no Brasil, alguém que nos representasse depois internacionalmente, alguém que falasse naturalmente que eu estou fazendo laser, que eu faço tratamento, que o meu bumbum, que isso, que aquilo, que meus procedimentos. E aí deu a circunstância aí que apareceu certa vez ali no feed da minha esposa ali, a Anitta, ela mostrou para mim, Rafa, poxa, Anitta. E aí, tu imagina que isso foi em maio de 2023. A rede tinha 1 ano e 2 meses, olha a audácia. 1 ano e 2 meses e devia ter 20 lojas. Aí eu vou atrás. Alguém em sã consciência ia dizer o seguinte, sim, tu vai bater lá na porta da Anitta, terceiro maior Instagram do Brasil, a artista mais falada, ouvida, comentada, no seu auge da carreira, vai bater uma empresa que nasceu ontem, tem 20 lojas, e dizer assim, vem ficar de sócia comigo que eu estou fazendo um troço super. E sem tu conhecer ninguém lá deles. Vão fazer. Eu juro para vocês. Eu cliquei no Instagram, tem um e-mail ali de contato. Eu expliquei a história, contei meu case da Boto, contei meu histórico, montei o que eu estava fazendo, o que eu queria fazer. A minha mulher falou assim, nunca vão te responder. 2 dias depois, mandaram assim, Rafa, li aqui, nos interessou, tem disponibilidade de fazer uma reunião com a gente aqui? Na segunda-feira que vem, eu juro que foi assim. Caraca. Aí eu sentei lá, mostrei, e imaginem, e é a mais pura verdade, diz assim, Rafa, a gente recebe dezenas de ofertas milionárias por dia. E a gente só faz, se a gente gosta, passa para a Anitta, se ela gosta, se ela curte, porque ela não está numa posição de fazer nada por dinheiro. Ela tem que gostar do serviço e tem que fazer sentido o projeto. E aí a gente sentou, desenhou e passamos pelo crivo da equipe deles, apresentamos para a equipe deles, apresentei para o Renan, o irmão, né, que é da Roda Moinho, que é da empresa deles.
apresentamos lá, fizemos um desenho financeiro com o pessoal da assessoria financeira deles, tudo certo, redigimos um contrato lá com o advogado deles, só demorou muito, porque era tipo assim, eu moro em Miami, daí, queriam fechar a proposta final, dela entrar de sócia, e imagine, não é sócia no Brasil, é sócia Projeto Mundo. E aí vem pra cá, aí começa Carnaval da Anitta, aí ela não para mais, aí foi pra Madonna, aí fez tour mundial, aí achar uma agenda, aí até gravar, até ficar pronto, até anunciar, conseguimos anunciar, mas estava acertado desde o início do ano. Mas conseguimos anunciar em setembro passado, 18 de setembro passado. E aí, Rafa, e aí? Praticamente a gente anunciou. A gente, em outubro, 20% mais de venda na rede toda, Black Friday 50% mais de venda, e dezembro, a gente compara dia a dia, né? As vendas acumuladas com os meses anteriores. Dezembro eu estou 8% acima da Black Friday, que foi 50% de outubro, que foi 20% acima de setembro, quando anunciamos ela. Então agora a gente está entrando em todo o carnaval dela, todos os ensaios da Anitta, colado Anitta, Laser Company, no Brasil inteiro, 280 ingressos para fazer promoções, ações no Brasil todo. Então agora vai ser um lançamento mais colado, vídeos dela para venda de serviços, franquias. Então a gente está muito animado aí com essa parceria. Não é um negócio assim, contratei garota propaganda, vou pagar X para ela se vendeu, não vendeu, tá tudo certo. E é muito interessante que às vezes eu vou nos lugares, ou algum programa, o pessoal assim, tá, Rafa, mas ela faz? Não é ela faz. Ela liga para minha mulher, do tipo assim, Cris, tô chegando em São Paulo, vou passar aí de tarde e quero ver o que vou fazer XYZ coisa. E aí tu acha, aí a primeira vez que ela fez isso foi na Conceito aqui, eu falei pros diretores, diz assim, Rafa, o que a gente faz? Contrata segurança, fecha a rua, o que vai fazer? Sem brincadeira, ela vem num carro da produção com uma mulher dirigindo, ela e a mãe dela, numa roupa, uma calça de abrigo, até brinco que é a roupa de passear cachorro, super querida, fala com todo mundo, tira foto com as gurias, pega o celular, Cris, grava uma história aqui, tô aqui, vou gravar, eu tô fazendo, com a cara assim de quem acordou, levantou, veio aqui, vou fazer meu negócio. Cris, o que tu quer que eu faça? Isso é legal, quero fazer, vem aqui. Vai na sala, chama as doutoras, pega a máquina, vai lá, faz. Ninguém pede, ela vai e faz. Foi no Rio de Janeiro, ela vai pro Rio. Acho que essa semana ela fez. Então estava no Rio de Janeiro. Adora. São procedimentos que ela já fazia. Ultrassom, o laser peeling. O que ela não faz muita coisa, muito dependendo da agenda, né? Quem estava falando ali, o rejuvenescimento facial. Dependendo da data, tu vai descamar um pouquinho, coisa assim, dependendo, não faz. Mas dependendo da data, faz direto, adora. Que legal. Ela é super engajada. Eu ia perguntar para ele justamente isso. E ela é muito empreendedora, né? Muito empreendedora. Ela tem uma visão absurda. E assim, ela sugere o que é para fazer, ela que escolhe textos, que ela chegar na hora não quer, não faz. Ela não é aquela pessoa que assim, tá, vamos marcar uma diária para produzir material. Puxa, marcaram esse negócio, eu vou estar aqui. Primeiro, ela tá lá e tá com a gente porque ela quis. Porque ela tá numa posição de vida que ela diz assim, vou viajar, vou fazer minhas músicas com os caras famosos aqui, não vou inventar essa moda porque não precisa. De verdade, não precisa. 2, tá fazendo, ela quer, ela dá pitaco, ela mostra, ela conta, e sempre que tá no Brasil ou no Rio ou São Paulo, ela liga pra minha mulher, né? E vai fazer, vai uma vez, vai duas, ninguém pede e tá tudo certo. Adora. Bem legal, a gente tá bem feliz aí com o engajamento dela aí. Eu ia te perguntar justamente isso. Por que a decisão de buscá-la como sócia e não como garota propaganda? Cara, primeiro, a gente queria ter ela num projeto de longo prazo, tá? Para garota propaganda, tu ia ter um custo, não sei nem se eles topariam, porque hoje, se tu olhar, eu tenho certeza que muita gente já deve ter vindo atrás dela na área de beleza estética e ela nunca fez projeto nenhum com ninguém. Se tu olhar
Ela tem de tudo. Pô, ela tem parceria de Rexona, de Samsung, de não sei quem. E beleza estética, ela nunca fez nada. O que ela faz é o que ela divulga, é o procedimento que ela faz, está ali, faz e acabou. Então não sei nem se ela faria. 2, eu queria ela dentro para ter justamente esse interesse, esse engajamento. Ela, quanto melhor for, mais ela vai ter e tá tudo certo. E a gente acertou uma base que ficou muito bacana para todo mundo, tá? Eu vou dizer, sendo muito sincero, ela vai num prazo final que a gente quer de ter um evento de liquidez, ela vai ganhar muito mais e eu, até chegar lá, eu vou também gastar muito menos do que eu pagaria para ter uma Anitta nesse período. Então vai ser muito legal, porque não é só ela, tem todo o microcosmos de pessoas, influenciadores e gente que vai ter. Então eu digo assim, para levar para o grande público o conhecimento do que é a Laser Company, o que a Laser Company faz, quais são os procedimentos, que é acessível para todo mundo, que tem qualidade, que tem tudo, cara, não tem pessoa melhor para gerar credibilidade. Porque às vezes o pessoal pode dizer assim, ó, vamos pegar um franqueado, vamos admitir. Ah, puta, mas eu nem gosto da Anitta. Nem tô entrando no mérito. Se tu gosta de funk, não tô mandando tu ouvir playlist dela. Para divulgar o nosso negócio, é a maior do Brasil disparado. Brasil e fora do Brasil. 2, não quero saber se tu acha ela boa, se tu acha ruim, se tu acha isso, se tu acha aquilo. Unanimidade. O que ela faz é bom. Ela não faz nada que não tenha qualidade. Ela não faz nada por fazer. Ela não faz nada por dinheiro. Se ela faz é porque é bom. Então ela tem esse histórico aí que foi muito bacana pra gente estar junto com ela também. Até eu estava falando com o pessoal de manhã, eu estava vindo para cá, você viu que ela fez a cirurgia aqui, uma vascular, para tirar uma veia na testa, com um médico. O equipamento que o médico usou para fazer uma cirurgia vascular nela é da mesma marca dos nossos lasers da nossa rede. Eu até mandei para o pessoal lá da agência dela. Sabe que ela fez a cirurgia? É a mesma marca dos nossos lasers. Para ver, o nosso negócio é qualidade e condição. Tu imagina eu fazendo um laser topíssimo, que é o mesmo laser que os médicos usariam no classe A, com uma Anitta divulgando para uma grande base BC de que vocês têm acesso ao que estava restrito para poucas pessoas. Muito legal. Esse é o nossa receita de sucesso. E qual foi o impacto da LaserCo em termos de visibilidade e estratégia de negócio depois que foi ao ar as campanhas da Anitta? Cara, na verdade, a gente tá entrando, tá? Mas a potência dela, a visibilidade dela é muito grande. Só para ter uma ideia, a gente fez um vídeo em collab na rede social dela e na nossa, divulgando ela como sócia. Foi no dia 18 de setembro. Tu imagina que a nossa rede social, ela tem 30 mil seguidores. 30 mil seguidores. Na época eu tinha 25, acho. 24, uma coisa assim. Aí a gente estava com o pessoal da agência deles junto, porque a gente fez um lançamento online. A gente ia fazer uma coletiva de imprensa, mas como tinha outros compromissos, acabou sendo online. O vídeo de lançamento da Anitta em collab, dizendo que ela é sócia da Laser Company, chutem quantas visualizações teve na primeira hora. Na verdade foi em 51 minutos. Eu vou botar em 1 hora. Chutem quantas visualizações teve. Nossa, aí chuta, só para ver o impacto. Vamos colocar, sei lá, mais de 1 milhão, né? Fácil. Mais. Né? 2 milhões. Mais. Triplica. 6 milhões. Mais. 10 milhões de visualizações em 51 minutos. Caraca. Então esse é o impacto da visibilidade que pode ter uma Anitta. Quando a gente estava gravando, a gente não tem noção das coisas. Quando a gente estava gravando e a gente foi conversar com ela e conhecer ela, até então a gente não tratava com a equipe, com o irmão e tal, e super querida, super simpática. E ela falando com a minha esposa, ela tem um perfuminho íntimo, né? E ela falou, não, mas puxa, tem que ver os que eu fazia e mandava pra Rihanna. Falando da Rihanna, tipo, minha amiga. Hoje, assim, a Rihanna sabe que a gente existe, provavelmente. É esse nível de exposição que a gente nem sonha. No Brasil, aqui,
artista, famoso, cantor, todo mundo curtindo nosso lançamento e tudo mais. Então, assim, impacto de vendas. No mês seguinte, 20% a mais. Campanhas dela lançamos a primeira na Black Friday. 50% a mais de venda na rede. Caramba. As campanhas agora de serviços, de tudo, vão começar a sair agora no Carnaval. Então, a gente nem conseguiu ter a total dimensão, né, do que vai ser isso aí tudo. E a gente sabe que não dá para depositar tudo assim, tem Anitta, vai voar sozinho. Não é. Ela pode gerar uma atenção, ela pode gerar uma credibilidade da marca, mas nada acontece sozinho. Fosse isso, todo mundo botava alguém colado famoso, acontecia sozinho. Tu tem muito trabalho ainda para fazer, estruturação, conversão. Se tu não tem gente para fazer acontecer, esquece. Não adianta botar gente em loja e não ter gente em loja para vender, para converter, para fazer, para acontecer. Então, assim, por enquanto, tem sido bastante positivo. Mas está só no começo. Eu estou falando que não chegou a 90 dias ainda. Caramba. Imagina o potencial disso? Gigantesco. Essa daqui a gente tem que fazer aqui a pergunta de fechamento, né? Até para ter certeza que não ficou nada de fora, porque para mim aqui foi uma verdadeira receita de sucesso, é como que eu falei, né? A gente tem que trazer o Rafael aqui pelo menos umas 10 vezes para a gente conseguir extrair talvez 10% do conhecimento do Rafael. Eu achei incrível de verdade. Mas, Rafael, imagina o seguinte, você sai daqui hoje, você vai dormir, você perde o seu dinheiro, perde o seu network, mas perde também o seu conhecimento. Mas você tem a oportunidade de deixar para você mesmo o passo a passo que você construiu, né? Lá da época que você saiu do zero até ter sucesso na Butoclinic, para depois agora na Laser Co e vários outros negócios que você tem em paralelo, bem sucedido. Então é a oportunidade que você tem de deixar para você mesmo esse áudio que você vai se ouvir todo dia para te aproximar de onde você está hoje. O que você deixaria? Qual é a mensagem que eu diria para mim mesmo assim? Segue essa receita de bolo para tu chegar onde tu chegou. Exato. Cara, eu vou dizer assim, ó. Sabe aquela entrevista de emprego e o pessoal diz assim, me diga uma característica tua. E eu sempre digo para todo mundo, eu sou racional. Não faz nada na emoção. Estuda e pense muito o passo a passo do que tu vai fazer. Vocês viram muito eu falar aqui, durante essa nossa conversa, eu dizer o seguinte, aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer, por que tu trouxe a Anitta? Porque eu quero aqui, eu quero no Brasil, eu comprei a marca em 2021, já paguei porque eu já sei que eu quero ir fora em 2025. Eu fiz isso. Então eu sou muito metódico e estudioso e racional dentro de um planejamento das coisas que eu quero fazer. Lembra quando eu falei assim, puxa, eu fiz a Boto lá, por que eu consegui fazer? Porque eu sou racional e eu entendi que eu não tinha dentista, eu não tinha isso, eu era aquilo, eu era o meio de tudo que ninguém me pegava. Então eu digo assim, para tu conseguir sucesso, primeiro, tu não é o cara de bater ponto, tu vai trabalhar pra caramba. Eu sou um cara que eu não tenho sábado, domingo, feriado, tô sempre correndo, fazendo, pensando. Se tu é um cara que quer fazer e acontecer ainda mais de forma rápida, então eu diria, seja racional, no sentido de pensar, validar as coisas e validar tuas ideias e coloque as tuas ideias em prática o quanto antes. Vou dar um exemplo. A gente estava bastante tempo bolando, minha mulher principalmente, querendo que a gente tivesse um clube de laser. Todos os clubes de laser que eu tinha visto era fundado em laser de depilação que tem início, meio e fim no serviço, então não tem como fazer. A gente conseguiu no nosso sistema uma forma de bolar, acho que faz uns 10 dias. Cara, a gente já desenhou tudo, bolou tudo, já fez os pacotes, já fez os planos, já fez a assinatura, já montou tudo. Eu vou botar para rodar isso máximo início de fevereiro. Já com tudo, plano de assinatura, pacote, cartão, lançamento, influencer,
todo mundo. Tudo. Um mês vai estar de pé. Um mês e meio, no máximo. Então, o que eu diria? Organiza, senta, planeja e bota em prática o quanto antes. E faz acontecer, irmão. Que não tem erro. Maravilha. Onde as pessoas podem continuar bebendo dessa fonte? Onde as pessoas te encontram, Rafael? Cara, o mais fácil, tá? No meu Instagram, Rafael Esteves, com Z no final. Ali eu tenho ali alguns conteúdos que eu falo, em especial ali de franquia, né? Franchising, tem bastante coisa ali da Laser Company também, o que está acontecendo na empresa. Então ali é o principal fonte ali que tu vai me encontrar. Cara, eu ainda não estive no processo de M&A, mas o Rafael Esteves e me ensinou como chegar lá. É isso foi aí. Boa. Eu arranquei uma risada dela. Foi ótimo. E se der, vou de novo. Tem umas que ele vai faz e que vai. É péssima. Cara, obrigado, tem que agradecer demais. Obrigada, Alguma leitura Rafael. de um livro que você deixaria aí pra galera? Você que falou sobre estudar, acho que talvez é Cara, importante. tu sabe que eu sou muito de podcast, tu acredita? Eu já fui muito mais de livro. Se tu perguntar de livro, eu sempre fui muito de ler livro de conhecimento, não necessariamente assim, o CEO, fulano. Eu gosto muito de conhecimento. Tem uma série que eu gosto muito que é um breve resumo da história do mundo, breve resumo do século XX, breve resumo das guerras. Então é um breve resumo de alguma coisa. Eu li todos. Breve resumo do cristianismo, breve resumo da religião. Eu gosto muito, e eu gosto muito de biografias. Eu li todo mundo. Boni, Silvio Santos, li todo mundo. Comentei com vocês antes aqui também um que eu acho muito legal e que eu me baseio nos meus negócios, que é a estratégia do Oceano Azul. Né? Eu menciono bastante, que resumidamente posicione o teu negócio num oceano azul, preferencialmente livre de concorrência, que tu tenha um domínio de mercado, que tu possa estar sozinho, e fuja do oceano vermelho, cheio de concorrência, predadores, banhado a sangue, né? Mas ultimamente eu ando meio viciado em podcast. Todos. Eu vou dormir, eu boto um fone, tá a esposa do lado, eu ponho um fonezinho de um lado, eu pego meu celularzinho e fico podcast, eu acho que eu vejo todos os dias, mas vários. Eu ponho até aleatórios assim no YouTube, ele vai me dando assim de conhecimento, de muitos aí. Esse breve resumo é onde? O nome é breve resumo? É que tem um breve resumo e aí ele segue. Breve resumo do século XX, breve resumo da história da humanidade. Netflix? Não tem. Cara, qualquer livraria tu vai achar. O mais legal, breve resumo do século XX. Para mim foi o mais impactante. Cara, ele começa assim, ó, que em 1901 o Brasil era uma grande fazenda. Ele dizia assim, em 1901 a notícia corria à velocidade de um cavalo. Irmão, não tinha nada. Nada. Aí conta toda a evolução do século XX e é absurda a transformação. Ele conta desde quando foi o primeiro telégrafo que cruzou o oceano em 1920, 15, que até então, para tu sair uma notícia da Europa para vir para a América, tinha vir um barco, para vir um escrito. Não tinha nada. E aí passa pelas guerras e tal. Aí tu acha legal o livro, eu comecei o Breve História da Humanidade, daí eu li do século XX. Aí depois tem um breve resumo da história da Segunda Guerra. Aí tem de todos, do cristianismo, aí tem um breve resumo e tem todas as séries. Aí eu li todos. O breve resumo das guerras, aí conta todas as guerras. Tu imagina o cara contar o breve resumo da história do mundo. Conta tudo. Muito legal. É muito legal essa série. E eu gosto disso, de conhecimento, de entender das coisas, e vai. E de biografias. Então é livro, né? Breve resumo é livro. É o breve resumo, e aí ele segue. Da história do mundo, do século XX, disso, daquilo. Ótimo. Muito Ficou legal. claro agora. É muito legal, vale muito a pena. Rafael, sem palavras aí para agradecer sua participação, assim, enriquecedora, né? E de verdade, assim, numa outra oportunidade, sei que o seu tempo, a sua hora aí, é praticamente um processo de M&A, né? Pelo valor hora, imagino que deve custar, né? O seu tempo, né? Que é o ativo mais valioso que todo empreendedor tem, mas com certeza em outra oportunidade a gente quer continuar esse bate-papo, para se aprofundar talvez até num tema relacionado à expansão. Então, te agradecer mesmo, viu? Muito obrigado, foi incrível. Tá bom, eu que agradeço e fico sempre à disposição de vocês. Muito obrigada. Gente, então a gente vê no próximo episódio. Não esquece, compartilha esse episódio com todas aquelas pessoas que você acha que você vai contribuir.
Já siga o Receita de Sucesso Podcast no Instagram, se inscreve no canal do YouTube, Receita de Sucesso Podcast, toda semana tem episódio novo. Aproveita para me seguir também, oliveira.jussiel e... @Karen Hasse. Gente, manda lá sugestões de temas e de assuntos que você gostaria de ouvir aqui no Receita. É isso. Nos vemos então no próximo episódio. Tchau. Tchau.